Bem, vamos agora às ciências, tá? Na página 245, ciências. Você sabia que nem todas as aves constroem ninhos? Existem aquelas que se aproveitam de outras. A fêmea do pássaro chupim, por exemplo, coloca seus ovos nos ninhos de outras aves para que estas possam chocar e criar seus filhos. Olha aqui, ó. O ovo castanho é do chupim. Tá vendo? Ela aproveitou o ninho de outro já que estava pronto, foi lá e botou o ovinho dela. Ela não constrói os ninhos deles, eles aproveitam os ninhos de outros. Como o João de Barro constrói sua casa? Vamos ver. Tudo começa com a coleta de matéria-prima. Além de barro úmido misturado do solo, a ave cujo nome científico é Furnarius rufus usa esterco misturado à palha. A casa é construída em conjunto pelo macho e pela fêmea. Os dois constroem juntos. Galhos de árvores, postes e beiradas de casas são os locais preferidos para instalar um ninho, que em geral tem formato esférico. Para construir as paredes, o casal amassa as bolas de bairro com os bicos e as patas. E uma característica interessante do ninho é a divisão de 2 cômodos. Lembra que a tia Rose falou? O acesso ao primeiro se dá pela porta, feita na medida para que a ave entre sem precisar se abaixar. Olha só. A câmara mais interna, forrada com penas, pelos e musgo, serve para a postura de ovos e a acomodação dos filhotes, que ficam a salvo de predadores. Outra característica é a localização da porta de entrada. Ela é posicionada na direção contrária à chuva e ao vento. Lembra que eu falei que eu não tinha certeza? Realmente é, ó. Tá escrito aqui, ó. Ela é contrária à chuva e ao vento. Então, o lado que tem a porta não chove e não venta. Até hoje não se sabe como o João de Barro desenvolveu essa habilidade, que o mantém protegido das intempéries, dos tempos, né, de chuva, dos ventos, tudo. O ninho fica pronto em cerca de 2 semanas e então a fêmea põe seus ovos. Inexplicavelmente, o ninho só é utilizado por 1 ano, período em que o casal tem até 4 ninhadas. Em seguida, a dupla abandona o lar e começa a construção de um novo. Então, cada ninhada é um novo lar que eles fazem, tá vendo? A matéria-prima, o que é isso? É uma substância utilizada para fabricar alguma coisa. Então, precisa da matéria-prima para construir uma casa, para construir o que for, é o que é utilizado para fabricar. Se chama matéria-prima. Esterco, fezes de animais que eles usam, tá vendo? Esférico, a forma de esfera, redondo, que nós estamos estudando na matemática. Intempéries, as condições climáticas intensas, como vento forte, chuva torrencial, frio ou calor extremos, tá? Eles são protegidos, eles fazem a casa de maneira que se protegem de tudo isso. A ninhada é a totalidade de filhote que a fêmea tem de uma só vez. Então, ela tem 5 filhotes, a ninhada de 5 filhotes. É uma ninhada quando ela tem de uma só vez, tá? Vamos agora à página 246. Recria a construção da casa do João de Barro, recortando as figuras do anexo 1. Lá atrás tem anexo 1 de ciências. Você vai recortar, vai colar na sequência correta. Para isso, observe bem as imagens e as legendas, tá? Para vocês recortarem. Na 1, qual que você vai colar aqui, que você vai retirar lá do anexo? O casal leva bolinhas de barro para um galho grosso de árvore. Então, você vai pegar essa ilustração. A 2, o barro é amassado pelo casal com o bico e com as patas. Você vai colar aqui, essa parte. As paredes da casa vão sendo erguidas. Vai pegar essa parte e colar aqui. E a casa é fechada e a porta de entrada fica em posição oposta aos ventos e às chuvas fortes. Você vai colar aqui, do anexo 1 de ciências, tá? 2, sobre o texto da seção ler, responda no seu caderno. Quais são? Você vai responder numa folha, tá? Você responde numa folha e guarda na pastinha. E põe a página que é ciências e a página que é pra gente saber depois se organizar. Quais são os materiais utilizados pelo casal João de Barro para construir o seu abrigo? Vamos ver o que eles utilizam. Vamos escrever na folha, tá? A. Utilizam
utilizam elementos da natureza, como barro úmido, lembra? O barro úmido, esterco, que são as fezes de animais, palha, penas, pelos e musgos. Até aí, tudo bem? Então, esse daí é a letrinha A, do 2. Vamos à letra B. Dá pause, tá? Para fazer. Letra B. Letra B. De que forma a construção do ninho ajuda na sobrevivência do João de Barro? Como? De que forma que ela ajuda? O ninho auxilia na reprodução do João de Barro, e a proteção dos filhotes. Ele ajuda na reprodução deles e na proteção dos filhotes. Os ninhos, ajuda a protegê-los dos filhotes. Além de servir de abrigo, né? Além de servir de abrigo contra as intempéries ambientais. O que são as intempéries ambientais? Os ventos, as chuvas fortes, os ventos fortes, então eles são todos protegidos, não é? Com o ninho, tá bom? Então agora a letra C. Protege o ninho, eles podem fazer a reprodução, ali tem a proteção dos filhotinhos, dos ovos, tudo muito bem protegido. C. Por que João de Barro é considerado um hábil construtor? Por que ele é considerado? Porque é a C. Porque constrói um ninho com divisão em 2 cômodos. E a porta de entrada sempre posicionada na direção contrária à chuva e ao vento. Porque ele constrói um ninho com divisão em 2 cômodos, nenhum outro faz isso, só ele. E a porta de entrada sempre posicionada na direção contrária, à chuva e ao vento. Sempre do lado que ele faz a porta, não chove e não venta dentro do ninho dele, tá vendo? Por isso que ele é considerado um hábil construtor, né? O que é hábil? Talentoso, jeitoso, que executa com habilidade. Então ele tem um talento muito grande para ele construir o ninho dele, tá bem? Então agora aqui em ciências vamos parar aqui, tá bom? Para vocês fazerem a colagem depois, observar, leiam de novo, que é interessante, né? Como que ele é um arquiteto
exemplar, né? O João de Barro. Deem mais uma lida, tá bem? Em ciências, tá bom? Então vamos parar por aí. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijos, meus amores.